Fala galera, sejam muito bem-vindos, Tobias Vieira na área. Hoje o assunto é barragem. Você que sabe já que é estrutura, a gente vai conversar um pouquinho sobre, mas você que não conhece a estrutura, eu vou tentar te explicar o que é essa estrutura, quais são as diferenças das estruturas e qual a legislação que versa sobre ela, tá bom? Então vamos lá. Então o que é uma barragem, né? Você que é consultor, você que é empreendedor, é importante você entender que existem dois conceitos de barragem. Uma barragem, ela é para a deposição de rejeitos e outra barragem é para o acúmulo de água. Qual que é a estrutura? O rejeito não tem água? Tem, rejeito tem água. Porém, dentro da legislação, houve uma separação e muitos confundem, né? Que a barragem de água, ela também é de rejeito, e a de rejeito pode ser considerada como de água, faz essa mistura. E a verdade é que a gente precisa separar para você aplicar e, obviamente, regularizar esse empreendimento da maneira certa, sem misturar uma estrutura com outra. O que é a barragem de rejeito? A barragem de rejeito ela é utilizada em sua maioria, em grande maioria, na área industrial ou na área minerária. O que acontece? Em vários processos minerários, em vários processos de produção industrial, acaba que por gerar um rejeito, e esse rejeito precisa ir para algum lugar. Muitos empreendimentos fazem a deposição desse rejeito em cava ou em locais para secar, né? Que esse rejeito possa secar. Mas não é a realidade de todos os empreendimentos. Muitos empreendimentos, eles precisam colocar essa grande quantidade de rejeito em uma barragem para que a operação continue a acontecer na cava e depois de muito tempo, depois de exaurir aquela mina ou exaurir a operação daquele empreendimento, eles possam recuperar, descomissionar essa barragem, e essa palavra, esse termo descomissionar, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Por outro lado, a barragem do tipo 2, que é a barragem de água, ela é uma barragem que ela acumula somente água. Ela não vai ser jogado nenhum rejeito de processo industrial nela. Então é uma estrutura realmente construída para segurar a água, é uma parede de água com duas finalidades principais que a gente pode destacar. Uma é a geração de energia elétrica e segundo é a geração de produção agrícola, irrigação. Você vai utilizar essa água acumulada para irrigar grandes perímetros de produção agrícola aí. Então, são esses dois tipos de estruturas principais que a gente pode estar elencando nesse momento. E aí é importante trazer o contexto da legislação. No Brasil, depois de muitos acontecidos em torno de rompimento de barragem e episódios tristes como esse, criou-se a Lei 12.334, que é a lei de 2010, que institui a Política Nacional de Segurança de Barragem. Antes dessa data não existia tanto critério, não existia tantas exigências em torno do que é água, né? O que é barragem de água, o que é barragem de rejeito. E isso principalmente foi motivado pelos episódios de rompimento de Mariana e Brumadinho. Então, com isso, a gente começa a ter um detalhamento maior na legislação e dentro dessa política nacional, que obviamente ela serviu para os estados também, os estados criaram as suas leis estaduais de segurança de barragens, suas políticas estaduais, para que essas barragens tenham estabilidade, técnica construtiva devidamente aprovada e segurança operacional. Então a segurança operacional vai principalmente versar sobre operar aquela estrutura e continuar o monitoramento dela, atestando que ela funciona, que ela não vai ter problema. Para as barragens de água é um pouco mais simples. A política estadual de Minas Gerais de política de segurança de barragem, ela não foi tão ríspida, e aí você acaba tendo uma certa flexibilidade para conseguir operar, construir, operar e funcionar essas estruturas ad eterno. Mas duas coisas são comuns dos tipos de barragem e você vai sempre ter que cumprir isso, que é o monitoramento e anualmente você atestar que aquela estrutura funciona, não tem vazamento e ela não vai romper com o excesso das chuvas. E aí, sobre chuva, é importante a gente destacar que chuvas decamilenares, eventos extremos podem acontecer. E é por isso que todas essas estruturas precisam estar dimensionadas e funcionando para aguentar, para suportar eventos como esse. Como eu falei, a Política Nacional de Segurança de Barragem ela foi instituída em 2010, mas a Política Estadual de Minas Gerais de Segurança de Barragem ela foi instituída em 2019.
Então é importante que você faça uma pequena pesquisa para verificar qual que é o enquadramento da sua barragem. Porque lá dentro dessa, aí o número da lei é 23.291. Lá dentro você vai conseguir ver que existem enquadramentos para o tamanho e o que você vai ter que cumprir de monitoramento, de programa, conforme o tamanho da sua estrutura. E aí a gente pode até entrar em detalhe nisso aqui, mas o ideal é que você, consultor, você, empreendedor, possa entrar e avaliar isso lá dentro da legislação e, obviamente, você se enquadrar e entender aonde que você está ali nos critérios da política de regularização de segurança de barragem, tá bom? Política estadual de segurança de barragem. Ainda sobre as barragens de água, vamos entender a finalidade dela, né? A barragem, como eu falei, a barragem com serventia para rejeito, tá claro, o nome já diz que é barragem de rejeito. Ela vai ser utilizada para isso, vai ser jogado rejeito lá e mais nenhum uso é projetado. Mas para as barragens de água, como eu falei, você pode desenvolver uma série de atividades. As duas principais, geração de energia e irrigação. Só que dentro da barragem você ainda pode colocar, já existem empreendimentos com a geração de energia elétrica em cima da barragem, no espelho d'água. Você coloca ali uma usina fotovoltaica sobre a barragem e essa usina fica flutuando. Você pode fazer o uso normalmente que os painéis vão estar funcionando. Também tem a piscicultura, que é uma atividade que pode ser licenciada nessas estruturas. A barragem é muito grande, você consegue fazer o licenciamento e construir os tanques de peixes e você desenvolve uma outra atividade, uma terceira atividade. E aí você pode ainda desenvolver como turismo, outras atividades vinculadas a essa estrutura que a gente chama de barragem. E tudo isso muda conforme o tempo. Quais são as principais críticas que a barragem de água recebe? A barragem de rejeito, ela recebe uma série de críticas pelo contaminante que está presente, pelo processo que é muito complicado, o processo produtivo, o lançamento de lama. Então tudo isso tem uma crítica muito grande. Todo mundo, eu acho que já está muito familiarizado com isso depois do episódio Brumadinho e Mariana. Só que a barragem de água, algumas pessoas criticam em torno da biodiversidade, que vai afetar a vereda, que vai afetar uma série de outras questões ambientais. E aí dois pontos é importante a gente colocar. Alguns pontos. Que, por exemplo, em córregos que eram extremamente secos, né, que não existia produção, que não existia água disponível naquele córrego, quando você constrói a barragem, primeiro ponto, você regulariza o fluxo daquele rio, porque a barragem ela tem como por obrigação soltar um fluxo residual. Então, você constrói a barragem, automaticamente regulariza o fluxo do córrego. E o córrego começa a ter água com mais constância, que antes ele naturalmente tinha só no período chuvoso. E depois de construída a estrutura, você acaba por chamar a biodiversidade. Em um córrego que estava completamente degradado, completamente seco, a gente vê muitas regiões, eu sou de Paracatu, Minas Gerais, muitas regiões onde existe falta d'água em alguns córregos, essa região em torno do córrego, ela vira só uma caatinga, um cerradinho bem ralo. Então realmente é difícil de você ter uma grande biodiversidade ali. E depois que você constrói a barragem, você acaba que você põe água. E água, todo mundo sabe que é vida. Onde um lugar onde tem mais água, tem mais umidade, vai ter mais vegetação, vai ter mais animais, vai ter uma biodiversidade mais presente, mais pássaros, vai ter mais peixe. Nesse córrego que antes não tinha nada. Então realmente não dá pra gente falar que toda barragem é boa, mas não dá pra falar também que toda barragem é ruim. Porque a depender do caso, a barragem vai proporcionar mais vida e mais biodiversidade para o ponto que ela vai ser construída. Muitas bacias hidrográficas no Brasil já estão extremamente demandadas pelo uso, né? O Brasil é um país produtivo, é um país extremamente demandado pelo agronegócio. Mas é importante entender que a água ela é finita, ela não tem condição de você atestar que todas as áreas do Brasil vão poder ser irrigadas, né? Já dizia o ex-ministro Zé Carlos Carvalho, ele falava que existe mais terra do que água, então não vai ter água para toda a terra. Então, naturalmente, é importante a gente colocar que uma das soluções para solucionar esse problema da falta d'água é a construção de barragens. Ah, Tobias, precisa ser barragem muito grande? Não, não precisa. Você pode fazer barragens pequenas, regularizando o uso, regularizando o fluxo de água e naturalmente você vai poder aumentar a produção
regularizar o fluxo e sanar alguns problemas até de conflitos pelo uso da água. Mas como eu falei, nós não podemos falar que todas as soluções se resumem em barragem. Não é verdade. Todas as soluções existem e dependem de cada ponto, cada problema. Se um dos problemas é a falta d'água e a região ela é uma região apta, após um diagnóstico, após um profissional atestar que ali podemos trabalhar uma barragem, você deve sim trabalhar com a construção de uma barragem para regularizar o fluxo do rio e naturalmente buscar levar desenvolvimento econômico, desenvolvimento social para uma região que é árida ou extremamente árida, né? Então, naturalmente, um dos pontos a avaliar é esse. Qual que é o impacto que esse barramento vai trazer? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos dessa estrutura? Outro ponto que é importante a gente observar na hora de projetar uma barragem. A área é de vereda, sim ou não? Porque a vereda existe a presença do buriti. O buriti, ele é protegido por lei federal e nesse quesito não adianta brigar que você vai sempre ter o indeferimento da sua estrutura. Como eu falei, uma das soluções é a barragem, para resolver o conflito pelo uso de água. Mas naturalmente, o conflito de uso de água ele pode aumentar também com a presença de uma barragem. Então é importante que exista um diagnóstico dos conflitos existentes para se propor barragens e resolver o problema e não aumentar o problema. Porque se você eventualmente construir uma barragem muito grande por cima de uma comunidade, essa comunidade vai ficar com medo de ficar por baixo dessa barragem e vai se manifestar totalmente contrária a essa estrutura. Então é importante que exista esse pré-levantamento para você calibrar o seu projeto conforme a região que esse projeto está inserido. Não adianta você querer colocar uma barragem muito grande por cima da cabeça de algumas pessoas, que essas pessoas elas têm um direito delas também. E naturalmente o seu projeto pode ser afetado com essa projeção mal feita e esse diagnóstico talvez até inexistente, mas é importante levar em consideração sim. Quando a gente começa a observar sobre a disponibilidade de água, quando você constrói uma barragem, você disponibiliza água no reservatório e água por baixo do reservatório. Então, numa região onde o córrego, vamos supor que ele solta 200 litros por segundo, com a presença de um barramento de 1,5 milhão, 2 milhões de metros cúbicos armazenados, ele ao invés de soltar os 200, ele vai soltar 250, um pouquinho a mais. Então, ele acaba por aumentar a disponibilidade de água por baixo. No barramento, você pode ainda fazer alguns usos, conforme a simulação do barramento, e é disso que eu quero falar. O barramento ele tem um volume armazenado. Quando você faz os cálculos de simulação de qual área irrigada, qual vazão que você vai poder captar, naturalmente você vai ter que fazer a simulação do barramento, considerando todos os usos que vai fazer em cima do barramento, no espelho d'água, e considerando também a vazão residual que você vai deixar sair por baixo. E isso vai dizer se o seu barramento comporta os usos. Se ele passar no teste, existe um software que faz esse teste. Se ele passar no teste, com certeza você vai poder fazer a captação depois de solicitar a sua outorga. Isso é importante colocar também, que você construiu o barramento, você teve autorização para construir o barramento, você tem que pedir para fazer o uso e aí depois que o órgão ambiental publicar a decisão, você vai poder usar. Fique esperto com isso, porque realmente tem gente que antecipa esse momento e o órgão ambiental tem dado trabalho. Bom, é isso. Dentre as opções, dentro de tudo em torno de barragem, eu quis trazer para vocês aqui as situações mais pontuais e mais claras para vocês entenderem o que é a estrutura e como que isso pode funcionar a título de regularização ambiental. Mas ficamos ainda aí à disposição para a gente conversar mais sobre barragem e a gente vai poder falar isso mais em breve. Caso você tenha alguma dúvida, algum comentário, pode comentar aqui e que a gente vai tentar responder vocês, tá bom? Manda esse vídeo para um amigo, curte, compartilha, comenta, que a gente vai sempre estar trazendo informação para vocês. Forte abraço, até mais!